Olá galera, tudo bem? Professor Marcinho aqui então mais uma vez, conforme aquele combinado nosso, então toda semana vocês vão ter videoaula e a videoaula de hoje é a correção da lista de exercícios sobre produto de solubilidade, beleza? Eu vou usar a mesma estratégia que eu usei na última correção que fizemos. Então cada vídeo será um exercício, tá bom? E aí, à medida que você for tendo dúvidas, você só volta aí no vídeo do exercício que você teve dúvida, tá bom? Então é isso, eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês tenham conseguido aí assimilar o conteúdo, né? E vamos que vamos, a gente não pode parar, tá bom? Então exercício 1 da lista diz o seguinte: a 36,5 graus Celsius, a solubilidade do sulfato de bário é igual a 1,80 vezes 10 a menos 5 mol por litro. A solubilidade do sulfato de bário é 1,80 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Apresentou unidade de medida mol por litro, a gente está falando de S. Não é isso que a gente falou no vídeo da aula? E aí o exercício ainda propõe, calcule o produto de solubilidade. Então quem que ele quer saber? O meu KPS, certinho? E aí ele diz aí entre parênteses que a temperatura não interfere em nenhum valor que você utilizará para fazer os cálculos, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é desmembrar ou dissociar na forma iônica esse sal. E aí qual é o sal de estudo? Sulfato de bário. Esse aqui é um daqueles que a gente falou lá na lista de reação química de precipitação. Tinha que ter um 2 aqui, lembra? Só que as cargas iguais elas se isolam. Então a pergunta era, existe algo para vir aqui para o sulfato? Vocês iriam me dizer que tem um 2, tá aqui ele. Ah, professor, de onde saiu esse 2? Da tabelinha. Isso aqui é a carga que a gente mostrou para vocês lá na aula teórica, tá bom? Então, uma vez que você sabe agora o sulfato, que para ser sulfato tem que ter essa carga 2 negativo aqui, por que o bário é 2+? Porque já que não está aparecendo um 2 aqui para subir para lá, é porque certamente teria um 2 aqui para vir para cá, beleza? Então essa é a estratégia que a gente tem utilizado. A gente já fez isso em outros exercícios. Vou apagar aqui porque realmente ele não existe aqui, tá bom? Então olha só. Algo do sulfato para vir para o bário, a gente vai ter também um 2. Então 2+, 2-. As cargas iguais elas se isolam, tá bom? E aí então, a primeira coisa que a gente fez era desmembrar então o meu sal. Tá? Então eu dissociei ele na forma iônica. Então eu tenho o íon positivo bário e o íon negativo sulfato. Cátion e ânion, beleza? Agora a gente vai conferir o balanceamento. Quantos bários eu tenho aqui? 1, não é? E aqui? Também eu tenho 1. Quantos sulfatos eu tenho aqui? Também eu tenho 1. A pergunta não foi quantos oxigênios, nem quantos enxofres. A pergunta foi quantos sulfatos eu tenho aqui. Então eu tenho 1. E aí vocês viram aí no conteúdo teórico que para cada molécula participante da minha expressão de produto de solubilidade, eu vou atribuir um S. Quantos bários eu tenho aqui? 1, não é? Então, quantos S a gente vai ter? Um S. Quantos sulfatos a gente tem aqui? 1, não é? Então, quantos S a gente vai ter? Um S. E aí, vocês viram também lá no conteúdo teórico, no vídeo da aula, que a expressão ela é sempre produto por reagente, não é isso que a gente falou? E aí, o que acontece? O meu reagente aqui é sólido. E aí, quando é sólido, a gente vai substituir isso pelo número 1. Não foi isso que a gente também falou no vídeo passado? Em substituir isso daqui por número 1, concentração de bário vezes concentração de sulfato dividido por 1, que seria isso, é exatamente isso. Então, não tem a necessidade de colocar o número 1 nesse caso. Então, eu vou ter concentração de bário, Ba2+, vezes concentração de sulfato, SO4 2-. A pergunta agora é, tem potência para eu colocar aqui e aqui, sim ou não? Professor, de onde eu vou tirar essa potência? Exatamente do número do balanceamento, a sua quantidade de mols, a sua quantidade de moléculas que você verificou aqui. Então, eu não tenho número de balanceamento, então a minha potência é 1. A minha potência é 1. Precisa colocar a potência quando ela for número 1? Não. Então não tem necessidade de colocar esse número 1 aqui.
Próximo passo do exercício, vocês viram lá também no exemplo que, a partir do momento que eu defino aqui se vai haver ou não vai haver potência, eu vou substituir a quantidade de S que eu tenho agora. Então, olha só, o bário. Quantos bários eu tenho? 1. Então, vou substituir aonde for bário, eu vou colocar S. Quantos sulfatos eu tenho? 1. Então, aonde for sulfato, eu vou colocar S. E aí, vocês notaram e sabem disso lá na matemática que conserva a base, multiplicação, conserva a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Não é isso que a gente tem trabalhado? E aí, chegou um momento que eu tenho que resolver algo. Ou o KPS ou o S. Eu tenho que ter um valor numérico aqui para substituir alguém. E aí o exercício me propõe o valor numérico de quem? Do S, que é 1,80 vezes 10 a menos 5. Como é que eu vou colocar isso na calculadora, professor? Eu faço sempre o uso do parêntese. Por quê? O uso do parêntese reduz a minha chance de erro. Não é isso que eu falei para vocês lá na aula teórica e também nas aulas presenciais? Então, ó, abri o parêntese, 1,80, ESP menos 5, fechei parêntese. Na calculadora de vocês vão ver que ela tem uma tecla aqui chamada, eu não sei se vai dar certo aqui no vídeo, mas vamos lá, x ao quadrado, que quer exatamente dizer que eu quero elevar esse número ao quadrado. Tem uma tecla aí na calculadora de vocês assim, ó, x ao quadrado. Quer dizer que eu tenho um valor numérico, tá aqui, para ser elevado ao quadrado. 1,80 ESP. O ESP quer dizer vezes 10. Menos 5, porque a minha potência é menos 5. Fechei o parênteses e elevei ao quadrado. Vocês chegaram exatamente a esse resultado. KPS 3,24 vezes 10 a menos 10. Pergunta, tem unidade de medida? Sim ou não? Quem respondeu não está correto. Por quê? KPS não apresenta unidade de medida, certo? Isso é um valor de uma constante. E se a gente estivesse calculando S, tinha unidade de medida? Tinha que ser mol por litro, tá bom? Pessoal, então esse foi o exercício 1. Já já a gente volta com o exercício 2, tá bom? Qualquer dúvida aí, aperte o play novamente, tá bom? Um abraço.